Primeiro ano, vamos à nossa aula de Ciências Humanas. Pegue nosso livro, Ciências Humanas. Vamos lá na página 34. Nós vamos continuar, terminar as atividades que nós começamos semana passada, sobre os relógios, né? Sobre como marcar a hora. Que nós falamos do relógio de pulso, da ampulheta, do relógio de sol. Falamos qual foi a época, né? De onde eles vieram, quando foi criado, utilizado, como ele funciona. Tudo nós fizemos um comentário. Falamos sobre cada um pouquinho. Agora nós temos uma pergunta assim, ó. Como seria a sua vida se você utilizasse somente o relógio de sol ou a ampulheta? Como você faria, por exemplo, para saber o horário correto de ir para a escola? E quais seriam suas dificuldades? Nós vimos que o relógio de sol e a ampulheta, ela marcam horas baseados, né? Ela não tem a certeza, não tem a precisão. Hoje não, né, gente? Nós temos que lembrar que a gente hoje, por exemplo, que hora que eu entro na sala de aula? 7h10. Não é mais ou menos 7 horas ou mais ou menos 8 horas. Porque o relógio de sol e ampulheta, ele vai marcar a hora, mas não com a precisão dos minutos. Pode dizer assim, é 7 horas, deve ser umas 7 horas, 7h30. Deve ser. E eu preciso dos meus horários definidos. Por exemplo, se eu marco para ir um dentista, o dentista é às 5 horas, é às 5 horas. Se eu marco uma consulta para ir ao médico, o médico é às 4 horas, é às 4 horas. A professora entra na escola, eu preciso entrar na escola, eu preciso estar na escola 7 horas. Eu tenho que estar às 7 horas, eu não posso estar às 7h30. Porque 7h10 eu tenho que estar na sala de aula. 7h10 para mim estar na sala de aula, eu não posso chegar às 7h30, eu vou estar atrasada. Então, nós temos esses horários hoje. Eu quero que vocês dizem aí como seria se você usasse só o relógio de sol e a ampulheta. Seria fácil? Daria certo? Você chegaria aos horários certos no lugar? Por quê? Dava certo para ir para a escola? Qual é a sua dificuldade? Você vai pensar e vai estar respondendo aí, tudo bem? Lá na D, cada uma das formas de medir a passagem do tempo surgiu na necessidade das pessoas na época em que elas foram criadas. Atualmente, os nossos relógios são de alta tecnologia e medem o tempo com muita precisão. Em sua opinião, por que usamos os relógios tão precisos hoje em dia? Olha, lembra do que a Pro falou? Começando, nós temos horário para entrar no serviço, horário para sair do serviço, horário para vocês entrar na escola, horário para troca de aula, por exemplo, nós estamos agora em horário de 35 minutos, às 7h55 acaba a minha primeira aula. Eu não posso ficar até às 8, o professor não pode atrasar, porque se eu atrasar a minha aula, eu atraso o professor que vem em seguida. Se eu marco o médico para as 4h30, eu tenho que estar lá às 4h30, porque ele vai me atender naquele horário. Porque no outro horário, das 5 horas, ele já tem outro paciente. Nossa vida é tão corrida que ela é medida por horário. Eu levanto às 6, eu tomo café às 6h30, eu vou para a escola às 7, eu venho almoçar ao meio-dia, eu volto para a escola. Então, eu tenho meus horários. A Pro tem o horário dela, você tem o seu horário, você tem o seu horário de... Hoje é porque a pandemia deu uma parada, mas quem faz violão tem horário do violão, quem faz a natação tem horário da natação. Então, nós temos que definir horário. Nossa vida hoje é muito corrida e ela precisa de horário. Por isso, ela precisa de relógio de altas tecnologias. Eu não posso medir a hora pelo sol. Eu vou na hora que o sol estiver lá no meio do céu. Vai ser meio-dia. Mas e se o dia estiver menor, não é? Não tem nosso dia maior, um dia menor, eu vou saber? Então eu quero saber aí por quê, né? Por que nós usamos relógios tão precisos hoje em dia? Aqui na página 36 tem assim, ó, você sabia? Olha lá, o relógio de pulso foi inventado em 1868 pela empresa suíça Patek Philippe, considerado objeto luxuoso. Era utilizado apenas pelas mulheres. Os homens usavam relógio de bolso. Para o brasileiro Alberto Santos Dumont, inventor do avião, era difícil tirar o relógio do bolso durante os voos. Então, em 1904, quando estava na França, pediu ao seu amigo joalheiro Louis François
Carter que fizesse um relógio de pulso para ele. Santos Dumont orientou o desenho do relógio, que tinha pulseira de couro, por isso o relógio foi batizado de Santos, em sua homenagem. E os primeiros 10 relógios, Santos tinham a imagem do seu rosto no mostrador. Então, Santos Dumont, além de inventar o avião, ele deu uma mãozinha lá no relógio de pulso, né? Vamos ver se todo mundo conta o tempo da mesma maneira. Será que nós contamos da mesma maneira que o outro? Olha lá. Leia um trecho da entrevista de Daniel Munducuru. Depois faça as atividades. Então, essa entrevista aqui é vocês que vão ler. A Pro não vai ler com vocês. Vocês vão fazer essa leitura. Jeito de ser Munducuru. Vocês vão retornar aqui também, ó. Você sabia. Vocês vão ler novamente. A Pro leu um pouco, agora vocês vão ler. Essa é a atividade de vocês. Essa é a leitura que vocês vão estar fazendo, né? Olha lá, é a leitura pelo aluno, a Pro vai deixar aqui para vocês fazerem. Virando a página, nós temos aí 4 perguntas. Como os indígenas do povo Munducuru dividem o tempo? Vocês voltam lá no texto e verifiquem como que ele divide o tempo. Aí você vai anotar. Se vocês fizessem parte desse povo, em que fase estaria vivendo agora? Olha lá que ele divide o tempo e tem algumas fases, não tem? Então, qual é a fase que você estaria vivendo agora? Por que o casamento entre os Munduruku, falei Mundukuru, mas não, é Munduruku, acontece cedo? Quer dizer, por que eles casam novo, eles casam cedo? E qual é a opinião de vocês sobre a forma de contar o tempo desse povo indígena? A sua opinião. Então, você é quem vai dar. Esse moço aqui, ó, Daniel Munduruku, ele é um escritor indígena, né? Ele estudou muito, ele faz vários cursos em universidade e ele dedica a escrever sobre a cultura deles, né? Do povo indígena, do povo dele, para mostrar para o povo, para as pessoas compreender a riqueza que o povo tem, né? Então ele é muito estudioso, ele percebe essas diferenças, então ele faz todo esse trabalho. Façam, mandam para mim que a Pro faz a correção. Boa aula!